Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma otimização semanal. Eu sou a Lisane Andrade. Muito boa tarde. Oi, Flávia. Olá, Minha Ali, câmera boa estava. tarde. Cá estamos Tá mais em funcionando mais uma certinho? segunda. Eu estava aparecendo, né? Tá Problemas aí ouvindo? técnicos ao entrar, te escuto, te vejo, Liz. Tá. Boa tarde para você aí em Portugal. Não, estava achando que tivesse fechado a minha câmera, mas está ótimo. Muito boa tarde. Estamos começando mais um programa. Eu sou a Lisane Andrade, fundadora da Niara, e o programa está ao vivo no YouTube, LinkedIn, Instagram, enfim, um monte de canal. Muito obrigada aí pela sua presença com a gente. Se tem uma coisa que a gente é aqui, é multicanal. Dá para acompanhar a gente em vários canais, no YouTube da Experta, no YouTube da Niara, agora no meu Instagram pessoal. No Instagram, você está agora pela Niara ou pela Lisane, Liz? Eu estou pela Niara. Isso, pela minha, acabei de dar um play aqui na Niara e cada vez mais a nossa audiência está aumentando, né, Flávia? Então, muito obrigada por você que está aí com a gente. É, cliquem ali no, peguem o link, compartilhem nas redes sociais, mandem no grupo de WhatsApp, mandem na sua empresa e no seu negócio, então, para a gente ter aqui mais pessoas. Muito obrigada. Eu sou a Flávia Crisanto e eu lembro que o Otimização Semanal é um programa para você que está um pouco perdido, perdida em relação à chegada das IAs no universo do SEO, no universo do tráfego orgânico. Eu e a Lisa, a gente passa a semana inteira fazendo uma curadoria das principais notícias, das análises, e a gente traz aqui mastigadinho para você, para poder acompanhar e poder aplicar aí no seu negócio, no seu site, nos seus canais de forma geral. E hoje a gente está trazendo para você algumas notícias como áudio no AI Overview. Usuários relatam já verem um recurso nos resultados. Em evento, Google destaca a função conteúdos commodity e non-commodity. E este foi um dos temas mais comentados na semana aí na comunidade do SEO. O Chat GPT lançou o Fast Answers para buscas rápidas. Será que o tráfego do seu site está em risco? E também teve um bug no AI Mode. Ele estava trocando os títulos do site por nome de pessoas. E a gente vai falar também sobre um manual que a IBM lançou para que as empresas possam aparecer nas IAs. Então, fica com a gente que nós vamos falar sobre todos esses temas aqui no Otimização Semanal. Mas eu não poderia deixar de começar hoje o Otimização Semanal falando de um evento que vai acontecer em Porto Alegre, o Find. O Find é realizado pela Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. E lá eu tenho a alegria de ser hoje a diretora do Comitê de SEO da Anamid. E por isso a gente vai ter um painel, obviamente. O Find é um evento que fala sobre marketing de forma geral, e nesse ano a gente vai estar abordando bastante a questão da chegada da IA. Então, o tema é muito interessante, entre a magia e o caos. Eu acho que define bem aí o momento que a gente está vivendo com as IAs. E aí a gente vai ter um painel falando sobre SEO e IA, que eu vou ter o prazer de conduzir, e vai ter mais pessoas comigo nesse painel. E uma delas vai ser a Carolina Helfstein. Eu vou até pedir desculpa se eu falar o nome de alguém errado aí. Hellstein. Elstein, tá certinho. E ela é nada mais, nada menos que a estrategista de conteúdo da Niara. Já que a gente vai falar de IA, a Niara não podia deixar de estar presente nesse evento. Vamos ter também a Júlia, conhecida como Júlia do SEO, Júlia Neves, que também é SEO aí da agência Optimiza, e a Késia Ramires, CEO, SEO. Eu falando, falei a Júlia CEO e agora estou falando a Júlia Ramires é SEO da Termolar. E nesse dia e nesse painel, a gente vai lançar
um relatório de pesquisa que vai ser sobre um panorama de SEO do mercado brasileiro em 2026. A gente conversou com diversas agências, com diversas empresas ligadas ao mercado de SEO, e aí a gente vai mostrar todas essas mudanças que estão acontecendo. Liz, é muito interessante, eu tive o prazer de conduzir a maior parte dessas entrevistas, porque no SEO está todo mundo falando de IA, mas a pergunta que a gente estava se fazendo é: o que está sendo realmente aplicado? Qual é o novo escopo? O que entrou? O que saiu? O que dá para ser contratado? Porque a gente fica, às vezes, discutindo aí em meio às teorias, ao que tudo está acontecendo, mas na prática, o que está acontecendo? Então, o nosso painel ele vai ter esse objetivo de responder parte dessas perguntas. E eu aproveito para dizer, se você está assistindo aí ao vivo, está assistindo até, vamos dizer, até terça-feira à noite, e vai estar em Porto Alegre no dia 29 de abril, pode entrar em contato comigo ou com a Liz em algum dos nossos canais que a gente vai aí te oferecer um ingresso para estar no Find com a gente, né, Liz? Exatamente. Se estiver lá por Porto Alegre, pode mandar mensagem para a gente tem o prazer de oferecer isso para vocês. Vamos começar com as notícias, Flávia? Agora E vamos. mandem fotos depois, hein? Fotos, Queremos. vídeos, hein, Flávia? Mande Oh, tudo meu para a Deus, gente eu acho falar que eu aqui vou no ter que pedir. programa. Já deixa esse pedido com a Carolina, com a Júlia, com a Kézia, que eu sou sempre a pessoa que esquece das fotos. Mas Mas qual é o que vamos a lá. gente tem aí para abrir, depois do Find, o que a gente tem aí para abrir o Otimização Semanal? A gente tem mais novidade, e essa é uma novidade que estava sendo testada desde o ano passado, desde 2025, e agora está no ar para todos os meros mortais aqui da Terra. O Google, ele agora ele colocou no ar a opção de resumo, né? Resumo em áudio ali na SERP, ali no AI Overview. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Tem aqui um. Ui, deixa eu ver aqui. Essa é outra. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vamos lá. Então, ele agora tem a opção de resumir ali diretamente na SERP, né? Então, os usuários vão ver agora um play ali no resultado de pesquisa. Então, esse novo recurso do Google, ele vai resumir buscas informacionais para o usuário. Vai ser ali com a tecnologia ali do Gemini, né? O Gemini ele vai analisar os principais resultados para a sua dúvida e gerar uma conversa ali, um áudio curto ali sobre o resultado. O usuário ele clica nesse resultado, ouve o resumo do texto e, se ele quiser, ele pode acessar o site, porque tem aqui o link para o usuário ir diretamente para a fonte. Eu falo, né? Se ele quiser, porque pode ser que ele não queira, porque ele já ouviu ali, né, certo? Enfim, pode ser que ele não queira. Então, a gente está entrando aqui numa era, eu creio que, Flávia, do consumo mais passivo, né, de busca, porque agora a gente tem o agente fazendo coisas por nós, a gente tem o áudio, a gente está ali mais passivo ali, e, enfim, tem outros esses recursos para ajudar a gente. O ponto crítico que eu vejo, né, que o resumo de áudio, ele ainda não cita o nome do site. Então, se você não estiver olhando ali certo, ou enfim, estiver fazendo outra coisa, você não vai ver, não vai saber qual que é o site que está te dando aquela notícia. E, enfim, aí você tem, claro, que fazer ali alguma estratégia para que o resumo seja bem atrativo, enfim, tenha várias informações também sobre o seu site ou algum diferencial ali para o usuário clicar e ir para o seu site. Então, assim, e até falando de atribuição, também não sei como vai ser a atribuição, tá? Eu sei que vão perguntar no comentário, não sei como será. Sempre Então a queremos gente tem saber e que, nunca temos a resposta. O Google sim, sempre nos deixa aí a fazer elucubrações. vamos ver. Eu até testei aqui com essas mesmas perguntas, os mesmos termos aqui que usaram nos exemplos.
Testei aqui no meu computador, não apareceu nada ainda. Então, possivelmente ainda está nos Estados Unidos somente. Então, depois deve vir para a Europa, para o Brasil, enfim, para o restante do mundo. E assim que tiver no ar, a gente mostra para vocês também quando chegar no Brasil e também aqui na Europa. Mas tem mais novidade aí, até sobre o Google Search Central, né, Flávia? Exato, eu estou rindo aqui da Jane falando, já respondeu. A Jane já ia perguntar como vai ser a atribuição, também queremos saber, Jane. Então, logo a gente veja essas respostas, com certeza a gente vai trazer aí para vocês. E aí a gente agora segue falando um pouquinho do Google Search Central. Quem não sabe o que é o Google Search Central, é um evento do Google, que acontece em diferentes lugares do mundo. Aqui em São Paulo aconteceu já um esse ano, no qual representantes, porta-vozes da empresa sempre estão falando aí sobre as tendências, sobre o que está acontecendo e abrindo também para questões. E teve um slide que mexeu muito. Esse especificamente aconteceu em Toronto, agora em abril, nesse mês de abril, no Canadá. E aí teve um slide que foi o comentário da semana. A maior parte dos profissionais de SEO falou sobre essa nova nomenclatura que o Google trouxe para a gente para nomear conteúdos, o que ele chama de conteúdo commodity e conteúdo não commodity. Vale lembrar aqui que quando a gente fala de commodity, é um termo que usa para coisas, né, para produtos principalmente, que servem aí matérias-primas básicas, né? Resumindo, são matérias-primas básicas e que geralmente estão disponíveis em escala. E aí o Google ele faz essa relação, então, com commodity e fala que hoje esse conteúdo commodity o Google tende a não valorizá-lo mais e traz alguns exemplos aqui para designs de interiores, para imobiliárias, para lojas de corrida, tênis de corrida. E aí, por exemplo, o que é um conteúdo commodity? É um conteúdo que todos nós já estamos acostumados a fazer e a ver, né? Top 10 coisas para considerar quando comprar um tênis de corrida. Quem nunca viu um conteúdo assim? 7 dicas para quem vai comprar uma casa pela primeira vez. 2024, tendências de 2024 para cozinhas que você precisa ver. E aí, como que a gente transformaria esse conteúdo num conteúdo que não é commodity? Então, esse conteúdo ele entra muito mais naquilo, numa dor específica do usuário, mas mais do que isso, são conteúdos que mostram principalmente o conhecimento profundo que quem está produzindo tem sobre aquele tema. É como se fosse um ponto de vista único ou uma visão mais elaborada e mais estudada, mais analítica, é o termo que eu queria trazer, sobre um determinado tema. Então, por exemplo, ele coloca aqui do lado direito, por que porque este consumidor de tênis, né? Estou fazendo uma tradução literal aqui, colapsou. Por que um tênis colapsou depois de correr 400 milhas? O outro é sobre como economizar dentro da questão de colocação de tubos de esgoto. O outro mármore versus grape juice, suco de uva. Por que eu não recomendei alguma pessoa colocar o mármore tendo 2 crianças em casa? Está falando especificamente sobre manchas. Então, ele traz essa questão e diz que cada vez mais o Google está valorizando esse conteúdo que não é padronizado. E aí, vários especialistas comentaram, e aí eu trouxe esse comentário específico aqui do Michael King, que vale também, porque assim, a gente vê o Google falando, mas na realidade, quando a gente vai ver na prática, a gente segue vendo na SERP, nas IAs,
o tipo de conteúdo commodity existindo. Aí é o que ele fala de conteúdo que está à esquerda do quadro que eu mostrei. Ou seja, ele tem uma superfície maior e é mais facilmente refletido nos dados de treinamento. Esse tipo de conteúdo commodity é como se as IAs entendessem esses conteúdos melhor. Mas o que acontece? Ela pega todos esses conteúdos e transforma numa coisa só. O nosso conteúdo commodity, é por isso que a gente está vendo esse topo de funil tão complicado, ele some entre todos os outros conteúdos. Mas quando a gente tem um conteúdo que não é commodity, a possibilidade desse conteúdo realmente aparecer mencionado, citado com link, reconhecido como uma fonte de autoridade, é muito maior. Então, provavelmente, os profissionais de SEO, as pessoas que dependem aí de tráfego orgânico, vai precisar equilibrar um pouco mais essa frente. E aí, o Cyrus Shepard, que tem feito uma cobertura muito legal nesses últimos tempos sobre conteúdos que estão performando, porque qual que é a realidade que a gente está vivendo agora? Conteúdos perdendo tráfego por causa dos links que não são exibidos, ou a AI Overview só mostra e não linka. Então, ele trouxe, a gente comentou aqui na semana passada, aqui no Otimização Semanal, tipos de conteúdo, tipos de site que estão performando melhor na era da IA, e ele traz aqui para a gente também 17 tipos de conteúdo que estão aí, que têm mais chances de aparecerem. Então, o que eu acho interessante? Páginas de transação, que são aquelas páginas que ajudam o usuário a concluir uma demanda. Pesquisa original, dados próprios ganharam uma força ainda maior dentro desse cenário. Então, quem está aí produzindo conteúdo com dados próprios, pesquisas, por isso que o PR está tão em alta. Comunidade UGC, eu vou falar sobre o Reddit daqui a pouco, mas tem o LinkedIn, tem uma série de outras. Então, a gente tem aí também essa frente. Vídeo podcast, eu e a Liz, a gente está sempre falando aqui, a gente começa o programa falando, olha, vocês podem ver a gente em todos os canais. Não é porque só a gente quer estar em todos os canais, claro que a gente quer, mas a gente já entendeu também que a gente precisa ser multicanal. E vídeo, podcast é uma dessas maneiras. Análises, testes, páginas da marca. Então, eu recomendo que quem estiver aí assistindo, dê uma olhada nesse artigo do Cyrus, que é um que vale bastante a pena verificar, porque realmente a gente está vivendo aí um momento de muita transição, e ele traz um dado que diz que 60% das buscas não geram cliques. Então, a gente precisa saber muito bem como que a gente está investindo. E para concluir essa parte do commodity, não commodity, falando sobre o evento do Google, ele também, lá em Toronto, os profissionais do Google abordaram alguns outros temas, e esses outros temas foram sobre critérios de indexação. O Google ele afirmou que está elevando os critérios para indexar conteúdo, e disse, inclusive, que muitas vezes, quando lá no Search Console páginas aparecem como rastreadas, mas não indexadas, não necessariamente é porque tem um problema técnico, mas pode ser que ele tenha entendido aquele conteúdo como um conteúdo de baixa qualidade. Então, vale a gente ficar atento aí. Ele falou, eu sei que Liz e Cadu comentaram sobre isso diversas vezes, que estão esperando, mas eles falaram que o Google Trends terá melhorias com acesso via API. Eu não sei como é que ficou, Liz, porque vocês comentaram uma vez que estavam esperando essa API e Ainda nada... estamos aguardando aqui ansiosamente. Ajuda nós, Google, né? Porque a gente está esperando. E outro ponto muito importante é que eles reafirmaram, não vou nem falar que eles afirmaram, porque é uma afirmação que eles estão fazendo em vários canais, em vários eventos, que não há benefício em converter sites para Markdown e nem criar arquivos LLMs, TXT para fontes de SEO. Então, foi um evento aí que mexeu com a comunidade, mas que trouxe aí informações
bem importantes. Mas, além desse evento, teve um evento também do Adobe Summit, e a IBM trouxe também mais recomendações. Isso. Mais recomendações sobre GEO. Flávia, me fale se tiver um barulho, porque um vizinho começou uma obra aqui do lado agora. Me fale Tá se vai tudo dar um certo, barulho, mas tem vamos. problemas de quem faz o home office, né? Sim, exatamente. Mas a IBM compartilhou aqui, compartilhou, na verdade, durante o evento do Adobe Summit na semana passada, que, aliás, um parênteses, teve cliente Enterprise da Niara lá no Adobe Summit concorrendo ao prêmio de inovação. Mas eles compartilharam aqui algumas regras de SEO, um playbook de IO, na verdade, com algumas regras. Eles deixaram claro durante o evento que a IA agora é uma intermediária entre a marca e o cliente. E eles propõem um sistema ali robusto de 12 itens, sabe, que vai muito além de palavras-chave. Vou falar aqui alguns destaques que a gente já comentou também aqui em programas anteriores. O primeiro deles é consistência omnichannel. Então, a gente fala de mensagem única em diferentes canais. Você não pode ter uma mensagem no Reddit diferente de uma mensagem no seu site, por exemplo. Não vai gerar tanta confiança assim pelas IAs. Outro item, padrão de extração. Tá? Segundo a IBM, o conteúdo deve ser escrito em blocos diretos de pergunta e resposta, para facilitar ali a vida do algoritmo. Mas, calma, o Google, ele, né, também já falou sobre isso no programa, ele não recomenda essa tática, tá? Ele diz que não é necessário adaptar o seu conteúdo especificamente para IA. Então, por isso que é importante a gente ler essas notícias, mas pensar no nosso contexto, em tudo o que gera ali em relação ao mercado, que o Google já falou, enfim, outras referências já falaram sobre esse assunto. Outro item, estratégia de sites terceiros. Eles mencionam que 85% das menções de uma marca vem de fora do seu site. Então, como a Flávia falou, a importância do PR, né, a importância das redes sociais, de fóruns, enfim, para que a IA aprenda através de outros conteúdos também. E, por último, aqui, um outro destaque, eles falam que o objetivo de ouro é ser citado como fonte de referência pelas IAs. E então a sua marca, né, se ela não é recomendada, ela está perdendo o market share. E aí eu vou descer aqui para um item, para uma fala aqui, que eu achei muito importante e que mostra o quanto o SEO agora já saiu da equipe de SEO, né? O quanto a visibilidade, enfim, o market share já saiu ali da equipe de SEO e está ali para a liderança da empresa. Ele fala o seguinte, ó, um exemplo, né? Se um líder de produto perguntar, por exemplo, por que a marca não aparece em uma recomendação de IA? Então, essa questão, ela rapidamente, ela extrapola ali os limites de marketing. Segundo, né, o Zenk Hao, da IBM, isso não é um problema para a equipe de SEO, né, apenas. Isso é uma questão de nível executivo. Então, toda liderança, ela é importante, né? Ela se torna a porta ali, né? Na verdade, é importante que toda liderança, ela esteja preocupada, tá? Com a visibilidade, à medida que a IA se torna a porta ali de entrada para a descoberta, tá? Então, a gente vê aí o SEO já também muito em contato com outras áreas, né, ali do marketing ou de dados, enfim, TI, mas também com a liderança, para que todo esse conteúdo que a gente agora dá para as IAs, ou enfim, dá para o Google, ele seja um conteúdo que tenha, como é que fala, Flávia? Seja igual, né? Tenha consistência ali em todos os canais. Mas falando em conteúdos de terceiros, de redes sociais e também em PR,
né? Eu sei também que o Reddit, né, Flávia, ele é muito importante esse para esse conteúdo de IA, mas tem uma forma correta de publicar esse conteúdo nessa rede social, né, Flávia? Eu acho que vale muito a pena a gente trazer essa questão do Reddit e da Wikipedia aqui para essa conversa, principalmente depois de você falar adapte-se ou desapareça, como conclui o artigo. Uhum. Fato é que, para que as LLMs, as inteligências artificiais, elas têm um sistema diferente aí de exibição e menção de conteúdos. E o que eu percebo é que existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão falando assim, eu quero aparecer nas IAs, então vou publicar um conteúdo no Reddit porque as IAs adoram o Reddit. Não, agora a gente precisa ter no nosso perfil lá dentro da Wikipedia. Eu não sei se você está vendo isso, Liz, mas aqui do meu lado eu tenho recebido muitas demandas de pessoas perguntando, nossa, como é que eu faço para colocar um conteúdo dentro da Wikipedia? Sim, a demanda ela está muito grande e eu acho que é importante a gente dizer que não é tão simples assim. E aí, eu estava lendo aqui, eu fui impactada por um conteúdo que eu recomendo fortemente. Eu vou te falar uma coisa, um dos melhores conteúdos sobre o Reddit que eu já li. Ele foi escrito pela Daniele Dani. Desculpa se eu não sei falar o seu nome direito, Westelli ou Wistel, né? A Dani, inclusive, é do Rio Grande do Sul. E ela falou um pouco sobre como estar no Reddit, porque as pessoas elas tendem a simplesmente a pensar assim: as inteligências artificiais gostam do Reddit, logo vou para o Reddit. E não se preocupam em entender as peculiaridades desse canal, que é um canal UGC. O que é o GC que a gente sempre fala aqui? É conteúdo produzido por usuário. E aí, ela destacou alguns pontos, eu recomendo que vocês passem lá vou mandar depois aqui o link para o conteúdo, passem no conteúdo dela, mas ela destaca alguns pontos muito importantes, né? Primeiro, leia antes de falar. Parece óbvio como ela começa aqui, mas ela reforça que os Reddits e os subreddits, que são como subtópicos, temas, né? São as partes temáticas, os canais que existem lá dentro, que são chamados de subreddits, possuem regras próprias e eles são fortemente moderados. Então, se alguém entra lá fazendo autopromoção, sem entender o contexto de cada subreddit, a tendência é que essas pessoas ou essas marcas sejam banidas. E ela destaca também que como que funciona o processo. Cada Reddit, os itens que são postados lá, eles são votados pelos usuários. Então, se você gosta, você dá lá o joinha, mas isso não é garantia de alcance. Mas, se você, por exemplo, não tem nenhum tipo de interação, isso pode ficar perdido por lá. Inclusive, quem interage demais pode ter uma redução da percepção de marca. Então, ela fala aqui que mais de 3 vezes por semana pode reduzir essa percepção positiva sobre a marca. Pode parecer ali que a pessoa está flodando o Reddit. O conteúdo Então, aí, acho que é bem similar também à Wikipedia, né, em relação a subir o texto, não pode ter nada comercial, e também já invalida se alguém quiser, por exemplo, usar alguma automação, porque você comentou que o normal seriam 3 comentários ou 3 interações por semana. Exato. Ela não é que tem que ser, você pode interagir o quanto você quiser, mas a depender dessa interação, a percepção positiva sobre a marca, e aí lembrando que a gente tem uma interação com as outras pessoas que estão ali, podem cair. Então, é um cuidado que você tem. Então, o que ela fala, e ela vai concluindo, e depois dá também vários exemplos de marcas que fazem isso muito bem aqui no artigo. Ela fala da Dove, por exemplo,
que usou o Reddit para melhorar as campanhas e levar sobre isso. Ela fala até da Nike também. Ó, a Nike poderia muito bem chegar mandando dicas de treino, mas ela chegou dizendo qual seria seu conselho para quem quer voltar a correr. Então, o que ela está dizendo é, quando você entrar no Reddit, principalmente vocês que são marcas e querem aparecer, não entre como marca, entre como um usuário, porque isso vai te ajudar a interagir e a estar lá com mais naturalidade. O que não pode ter é essa forçação de barra, e é o que ela diz, chega no canal, entenda o canal. E aí você falou sobre a Wikipedia. A Wikipedia, ela tem também aqueles editores e tem pessoas que o tempo todo estão ali fiscalizando aquele conteúdo. E aí a gente teve, inclusive, o Barry Schwartz, só nome difícil aqui hoje, né? O Barry Schwartz, que é ele é o editor... Do Chat Roundtable, né? Exatamente. O perfil dele foi removido da Wikipedia, porque entendeu-se que ele não era relevante o suficiente para estar ali. E já aconteceu outras vezes, né? E a comunidade do SEO ficou muito chateada, porque ele já está escrevendo sobre o tema há mais de 20 anos, ele não é um profissional, mas é um jornalista que cobre o SEO. Mas eu acompanhei lá no Reddit também alguns comentários sobre isso. E o que eu achei interessante, Liz, eles destacaram que não é porque você acha que faz uma coisa importante que aquilo vai ser relevante para a Wikipedia. Pode ser que você entre ali, mas não necessariamente você vai ficar. Então, cuidado com promessas de pessoas que falam que vão colocar. Eu também, essa semana, eu conversei com algumas pessoas, falaram, fulano prometeu que pode me colocar na Wikipedia. Não é bem assim. E para finalizar, o que eu acho que é importante aqui? Porque o que as pessoas podem estar perguntando? Elas podem perguntar o seguinte... tá bom, Flávia, se é importante para IA, se as IAs exibem muito o Reddit e exibem muito a Wikipedia, eu tenho que estar lá? Depende, porque você depende de qual tipo de prompt você vai aparecer. Primeiro, faz o monitoramento desses prompts, descobre o tipo de conteúdo que está sendo exibido e só depois pergunte-se se realmente é tão necessário assim, porque às vezes outras fontes, o seu próprio site, você falou aí sobre a IBM, conteúdos de terceiros com PR, tudo isso vai dar conta de fazer com que você realmente possa aparecer nas inteligências artificiais com um processo muito importante que você também falou, que é a consistência de dados e a consistência de conteúdo. Então, o que você tem que se preocupar é como você está aparecendo em diferentes canais. Então, recomendo muito a leitura desses artigos que eu comentei aqui, porque realmente valem muito a pena. Mas eu acho que não só. Eu acho que o pessoal está pensando muito nas IAs e não tanto no usuário. Será que o seu usuário também está no Reddit? Porque você vai acabar tendo um trabalho enorme para manter mais uma rede social e só com o intuito de vou alimentar um canal terceiro, sabe? Então, acho que você tem que pensar também na sua estratégia, no seu usuário, na sua capacidade interna também de manter aquele canal atualizado. Enfim, são diversas variáveis e não somente alimentar as IAs. E lembrando só muito rapidinho, porque essa conversa dá pano para mangas, a gente pode ficar aqui até amanhã. Mas o Kevin Indig, ele também lançou uma pesquisa agora, mostrando como diferentes IAs privilegiam de formas diferentes canais. Então, o que eu acho importante também? Apesar de ser... Esse estudo dele é interessante, porque ele pegou diversos países. Mas a verdade é que a maioria dos estudos... a maioria é de estudos que vêm de fora, que não necessariamente reflete a realidade da língua portuguesa, por exemplo, Brasil e Portugal. Então, é uma outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? E tem que lembrar que cada IA tem um peso diferente para esses canais. Então, às vezes, a gente acha, vou fazer para o ChatGPT, mas o ChatGPT menciona muito menos marcas. Será que vale a pena? Então, as perguntas são muito mais complexas. Não é só simplesmente apareci na IA, coloquei num canal. Então, isso que você traz, Liz, é muito importante. A gente tem que entender se realmente vale a pena o esforço relacionado àquela estratégia. E aí, o ChatGPT, acabei de falar de ChatGPT, você vai trazer mais coisas sobre o ChatGPT.
E tem mais novidade do ChatGPT. Ele lançou essa semana, deixa eu colocar aqui, lançou essa semana respostas rápidas no ChatGPT, né, o Fast Answer. E sabe aquelas buscas rápidas do tipo, quem ganhou o prêmio tal, quantos anos tem o fulano de tal, né? O ChatGPT agora ele responde instantaneamente, sem precisar consultar conversa antiga sua, o seu histórico ali, né? Ou gerar algo personalizado, porque a resposta é sempre a mesma, não vai mudar. Então, isso, inclusive, ele está disponível já para todos os usuários. Eu fiz aqui uma pergunta bem boba aqui na minha tela, vocês vão ver aqui na minha tela, ó, quantos anos tem o Justin Timberlake? Perguntei aqui na minha tela. E ele respondeu apenas uma frase, né? A idade ali do Justin. E nesse caso, né, não tem personalização, então pode ser até estava pensando aqui, Flávia, pode ser que fique até mais fácil nestes casos essas ferramentas de monitoramento de IA acertarem ali o resultado, porque ele vai ser sempre o mesmo. Só que não tem fonte. Então eu fiquei, caramba, vai ser muito mais difícil a gente ter tráfego dali, enfim, ter é, alguma menção, enfim, alguma coisa ali vindo desse tipo de resultado, tá? Então, o impacto pode ser, como eu falei, né? Eles podem estar querendo economizar token, processamento, enfim, mas pode ser também um ataque direto ali ao feature snippet, porque ele é muito rápido também ali, né? Igual o Google tem uma resposta rápida e a OpenAI ela quer ser a resposta rápida para o dia a dia e não apenas uma ferramenta de chat complexa, tá? E aí, fazendo até um link com o que a Flávia falou sobre conteúdos commodity, vai ser pior ainda. Porque se o seu site ele vive disso, de responder o que é SEO, quantos anos tem não sei quem, já era, você vai perder tráfego, sabe? Você vai sumir ali da visibilidade. Então, como a Flávia comentou, a estratégia é realmente o SEO de profundidade, sair do óbvio. Em vez de escrever o que é SEO, escreva, por exemplo, como o SEO impactou o ROI da empresa X, enfim, algo mais aprofundado ali, porque senão a IA ela vai roubar o seu tráfego e também não vai nem mencionar você ali no resultado desse prompt, né? Dessa pesquisa ali. E aí uma dica que eu dou, usem o fluxo de conteúdo da Niara, tá? Ali você consegue identificar ângulos, gaps que a concorrência não está cobrindo. A Niara, ela analisa a SERP, analisa todos os concorrentes ali da SERP, o conteúdo deles, e informa também gaps de conteúdo. Então, essa é uma dica que eu quero dar para você. Acessem a Niara, cadastrem-se lá e utilizem 7 dias grátis para vocês verem como que vai também gerar melhores conteúdos e não conteúdos commodities que podem ser substituídos pela IA. E aí eu lembrei só desse evento de Toronto, porque eu acho que vale a pena, você falou da Niara, eu já lembro disso na hora. Uma das coisas que foi falado no Google Search Central foi o Google, ele não é contra conteúdo produzido com IA. Ele foi claro nesse aspecto. Nós somos contra conteúdos produzidos em escala. Então, o famoso Sim. conteúdo útil, ele ganhou uma nova roupagem aí, e o Google está chamando de non-commodity. E a gente, essa semana, tem informação pra caramba, e a gente não pode deixar de falar aqui no Otimização Semanal sobre alguns pontos que foram destaques aí na semana. Então, a gente vai para algumas notícias rápidas. E uma delas é que a OpenAI começou a testar, a gente falou muito sobre isso, mas ela começou a testar anúncios no modelo de custo por clique. Esse modelo de anúncio ele já tinha sido lançado dentro do ChatGPT, mas antes ele não era no modelo custo por clique, mas por impressões. Então, agora, nos Estados Unidos, não aqui no Brasil ainda, a gente já está vendo aí, então, os anúncios do ChatGPT. E não foi só isso, Liz. O que a gente tem mais aí de destaque na semana? Tem notícia da VP do Google, ela diz que a IA reduz buscas superficiais e aumenta a qualidade dos cliques. Deixem aí nos comentários se vocês concordam com ela.
A Elizabeth Reid, a vice-presidente do Search do Google, ela falou sobre o impacto da IA na busca durante o podcast Odd Lots da Bloomberg. Segundo ela, a presença de AI Overview não prejudica necessariamente o tráfego para os sites. O que muda é o perfil dos acessos, que, segundo ela, é mais qualificado. É porque o site não é dela. Brincadeira, eu acho que esse tema de AI Overview, a gente tem aí uma notícia que é interessante. A gente tem um dado aí que mostra que após meses de retração, a taxa de cliques dos resultados orgânicos em páginas com AI Overview voltou a crescer. Esse foi um levantamento da SEA Interactive, que é uma agência americana, e os dados mostram que o CTR saiu de 1,3% em dezembro do ano passado para 2,4% em fevereiro de 2026. Acabou alcançando aí uma porcentagem semelhante aos anúncios. Então, em janeiro de 2025, chegou a ser 3,2%, gostamos, antes de atingir um dos níveis mais baixos ao longo do ano. Então, a gente segue olhando aí também como anda aí essa taxa de cliques na AI Overview, que, segundo a Liz aí, diz que não é você, a outra Liz, a Liz VP do Google, a Liz VP do Google diz que não tem tanto impacto assim, mas, na verdade, na prática, não é isso que a gente vê. E tem notícia boa. E tem mais notícia boa após uma notícia ruim, né? Então, assim, é uma notícia de uma correção do Google. O Google confirmou que está trabalhando na correção de um bug no AI Mode. Esse bug ele foi identificado pela Lily Ray, ó, Liz, Lily, todo mundo, tudo Lily aqui. E o que isso gerava? Ela disse que algumas respostas, elas vinham com o título, elas vinham com o nome da pessoa citada no texto no lugar dos títulos. Então, o AI-Mode ele alterava essas informações do título e colocava ali o nome de uma pessoa. Então, se você ali no seu relatório, você vir que o seu CTR diminuiu, enfim, teve alguma queda no seu relatório, não vá, não mude agora o seu título agora, espere um pouco, pode ser que tenha sido isso, né? O Google ele estava alterando e colocando ali o nome de pessoas, mas agora está no ar não, agora o bug foi resolvido e teremos agora o título correto na STERP. Mas tem mais uma notícia que eu considero até boa, também uma atualização do Google, aquele Leia Mais do Google, então eu vou chamar aqui o Cadu para conversar com a gente sobre isso. Creio que vocês já tenham acessado alguns sites de notícia e tem ali um link de Leia Mais, né, para você ver toda a notícia. Então, o que mudou agora, Cadu? Boa Boa tarde, tarde. pessoal. O Google ele foi anunciado em dezembro do ano passado que ele adicionou o recurso Feature Snippet do Leia Mais na SERP, né? E ele fez uma atualização na documentação, vou compartilhar rapidinho com vocês, adicionando as boas práticas sobre como aparecer nessas pesquisas, né? Como aparecer nesse link Leia Mais, né? Então, algumas dicas que ele dá aqui: verificar se o conteúdo está imediatamente visível na página para um humano. Ou seja, para quem tem páginas que tem, por exemplo, aqueles acordeon, ou a pessoa precisa clicar para abrir, para ver o conteúdo, ele recomenda que você tenha esse conteúdo visível na página. Eu vou mostrar daqui a pouquinho alguns exemplos para vocês entenderem. Evitar usar o JavaScript para rolar tela. E aqui eu acho que é talvez uma das informações mais importantes, porque o Leia Mais, ele não necessariamente ele vai abrir uma página e o usuário vai ler a página. Tem aquele que é tipo text snippet que chama, né? Que ele consegue dar um highlight no trecho da página que tem uma relação com a pesquisa do Google. Então, se você tiver algum JavaScript ali que tem alguma intervenção no scroll da página, o usuário ele pode não cair exatamente no trecho da pesquisa que aparece no Google, tá? E aí ele fala também, né, se você usa a API History ou algum tipo de modificação na pesquisa, isso também pode impactar a experiência do usuário. Deixa eu
eu fiz um teste aqui de uma pesquisa. Você conseguiu achar? Por incrível que pareça, então, deixa eu ver se eu consigo repetir, porque eu fiz uma pesquisa, apareceu e agora sumiu para mim. Mas deixa eu tentar de novo. Google sendo Google. Pois é. E aí a gente vê o quanto tem essa questão da personalização. Hora aparece, hora não aparece, o tempo todo ele testando para ver. Pois é, para mim agora não tá aparecendo. Cara, que ódio. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra Quem pesquisa sabe aqui faz ao vivo, Cadu. Depois eu compartilho aqui minha tela. Não tá aparecendo para mim. Pera aí, deixa eu mudar o meu usuário, que eu acho que foi por isso. Já está aparecendo no Brasil, Flávia? Eu leia mais? Ah, agora foi. Ele também fica no, às vezes aparece, às vezes não aparece, mas já está aparecendo, pelo menos aqui algumas vezes. Então, ó, eu pesquisei aqui how to fine tune LLM. Aí ele tem vários resultados, né? Então, por exemplo, se eu clicar nesse resultado aqui, ele vai fazer o highlight exatamente nesse trecho. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Ele vai trazer o highlight para esse trecho. Mas tem um resultado aqui que é do Medium. Acho que é esse cara aqui. Que por ser um conteúdo exclusivo para assinantes, ele não aparece exatamente qual que é o trecho. Entendeu? Então é justamente isso. Por exemplo, sites de notícias que tem o botão Leia Mais, que geralmente escondem o conteúdo, e-commerce que coloca um Leia Mais da descrição do produto. Qualquer tipo de conteúdo que você tenha uma interação extra do usuário para clicar para ler mais, vai ter impacto nessa experiência do usuário. E aí pode ser que ele não exiba esse conteúdo lá na SERP, não exiba o Leia Mais para os usuários e acaba impactando, obviamente, no resultado da pesquisa. É importante falar, né, que mesmo antes disso, se o conteúdo ele já estiver ali no acordeon, estiver escondido em abas, enfim, o Google ele considera esse conteúdo não tão importante assim. Porque se ele fosse importante realmente, ele estaria em destaque, estaria ali exposto para o usuário. Se ele está escondido, não é importante, não, ainda tem essa questão aí do Leia Mais. Exatamente, exatamente. O que eu acho interessante nessa notícia é porque a gente falou hoje tanto dessa preocupação em relação a aparecer nas inteligências artificiais de forma geral, mas a gente esquece, parte das pessoas esquece que esses refinamentos de estratégia de SEO são fundamentais para que a gente possa aparecer tanto nas IAs quanto também ter um bom desempenho na busca tradicional. Então, acho que o recado do nosso episódio de hoje, ele passa muito por esse lugar, cuidado, faça o básico bem feito, fique de olho no seu site, para que você realmente tenha aí chances de estar em diferentes canais da maneira como você deseja que a sua marca esteja. Várias notícias, né, como a Flávia falou, e fiquem de olho no site de vocês. É isso aí, gente. Mais uma otimização semanal terminando, então. Liz, Cadu, obrigada pela companhia de sempre. Aprendemos sempre muito juntos, né? E para você que ficou até agora, nosso muito obrigada. Muito obrigada. E em breve os conteúdos que saíram aqui estarão no artigo do blog da Niara e também no Substack da Flávia, né, Flávia? Exatamente, com a análise no Substack. Então, não sei se no blog tem como se inscrever no blog da Niara, mas se tiver, se inscrevam. Lá no Substack também, otimização semanal está lá, se inscrevam para que vocês possam ficar aí por dentro de tudo que acontece no mundo da busca. Muito obrigada. Até a próxima semana.